quero falar com você, pastor de igreja, presbítero, líder religioso, a respeito do tema imunidade tributária que gozam as igrejas de qualquer confissão religiosa no nosso país. Antes de mais nada, quero me apresentar. Meu nome é Afonso Celso de Oliveira, sou advogado, sou pastor presbiteriano da Igreja Presbiteriana do Brasil e tenho então formação tanto na área do direito, sou bacharel em direito, como na área da teologia, sou bacharel em teologia também, bacharel em direito pelo Centro Universitário UNA e bacharel em teologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Mas o que nos interessa nessa conversa, neste momento, é falar e orientar e até deixar claro para você que está vendo esse vídeo a respeito desse tema, imunidade tributária das sociedades religiosas, que foi também objeto da minha pesquisa de conclusão de curso. Onde está previsto isso na nossa Constituição? A previsão legal encontra-se ali bem disciplinada no artigo 150, no seu inciso 6º e na letra B, onde diz o seguinte: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir imposto sobre templos de qualquer culto. Essa previsão está na Constituição Federal, então no seu artigo 150. E vai, além disso, o parágrafo 4º deste mesmo artigo 150 diz o seguinte: as vedações expressas no inciso 6º, a linha B e C, compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. Em palavras mais simples para você me entender, igrejas gozam da imunidade tributária, não pagam impostos. É bom frisar isso porque taxas e outros tipos de contribuições ligadas ao fisco, as igrejas são tributadas. Mas em relação aos impostos, a espécie de tributo imposto, igrejas de qualquer confissão, católica, evangélica, espírita, Seixonoe, Testemunha de Jeová, desde que se enquadre dentro da legislação do Código Civil, elas têm um CNPJ, sejam uma personalidade jurídica organizadas como sociedade religiosa, elas gozam de imunidade tributária. Isso significa que a prefeitura não lhe pode cobrar imposto de templo, não, e isso é extensivo, não pode cobrar imposto do templo, não pode cobrar o IPTU da casa pastoral, da casa anexa de educação religiosa, não pode cobrar o IPTU dos seminários de formação teológica da religião, da confissão ali religiosa, e também significa que o Estado não pode tributar também o imposto do IPVA de veículos que estejam registrados com o CNPJ da instituição religiosa. Também outras espécies de tributos, de impostos, estão contemplados por esta imunidade, por este lastro da imunidade. Por exemplo, se a instituição religiosa possui uma livraria onde ela vende livros e artigos religiosos da sua fé, ela está imune de recolher o ICMS, como então contribuinte do ICMS, ela poderá gozar desse tributo, não como consumidor final. Aquilo que a igreja compra para ela paga como consumidor final o ICMS, mas aquilo que ela vende, ela comercializa, seus produtos, seus artigos de fé, seus livros, seus símbolos religiosos, ela está
ela está contemplada também na imunidade. Se a igreja tem um restaurante, você pode me perguntar, né? E esse restaurante, ela vende então lá refeições, não só para os seus fiéis nos dias de atividades, de culto, mas também, de certa forma, ela serve à comunidade ali do bairro. Ela está também contemplada de imunidade de ICS, do ISS, Imposto sobre Serviço, ou do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias ou Serviços. Esta previsão legal é cláusula pétrea, significa que quando o legislador fez a Constituição de 1988, ele entendeu que isso faz parte de uma garantia fundamental de liberdade religiosa e não pode ser removida nem por emenda constitucional, não pode ser modificada nem removida por emenda constitucional e nem por qualquer outro tipo de lei ordinária ou lei especial ou decreto-lei. Significa dizer que somente uma nova Constituição poderia derrubar esse artigo 150, que está entrelaçado, entre outros dispositivos legais da Constituição, também no artigo 19, inciso 1º, que trata também sobre a laicidade do Estado. Justamente por o Estado ser laico, por no Estado não poder favorecer nenhum tipo de religião, especificamente, e nem embaraçá-la, ou seja, o Estado tem que ser neutro na relação religiosa com seus cidadãos. Ele então não pode embaraçar a igreja tributando-lhe impostos que possam onerar a sua atividade religiosa e com isso impedir que a igreja forneça o serviço no qual ela presta aos cidadãos brasileiros, que é disponibilizar então o serviço religioso, o culto, a orientação pastoral, a orientação do sacerdote, do padre e todas as demais atividades religiosas que estão incorporadas na sua como atividade essencial. Ou seja, também é bom que nós frisemos que no parágrafo 4º desse artigo 150 existe um limite, né? O Estado disciplinou, o legislador disciplinou esse limite, até quando pode ser imune, enquanto não ferir isso aqui, enquanto as rendas, o patrimônio, os serviços estiverem relacionados com as finalidades essenciais. Então, por exemplo, a igreja tem um espaço muito amplo, aberto, e ela resolve também transformar aquilo ali num estacionamento para os seus fiéis em dias de cultos. Em dias normais da semana, ela aluga aquele espaço, ela vende aquele espaço como um espaço de estacionamento para pessoas que estão ali por perto, que circulam com seus veículos ali e vão usar aquele serviço. Todo recurso que entrar, se ficar comprovado que ele está sendo investido na finalidade essencial, que é o culto, que é a manutenção da entidade, ele está imune. Mas aí quem é que fiscaliza isso? Quem é que comprova isso? Olha, cabe ao fisco, né, comprovar o contrário, se de fato existir. Se a finalidade está sendo desviada, o Estado possui mecanismos de investigação e de fiscalização que poderão então verificar, não, os valores estão sendo desviados para enriquecimento ilícito, por exemplo, do líder da igreja. Então, neste caso, poderá ser solicitado no processo administrativo que seja vedado ali, ou que a imunidade seja anulada ou caia, e assim venha a ser tributado. Mas, via de regra, igrejas podem, por exemplo, também investir no mercado financeiro. Ela pode ter uma aplicação financeira na bolsa de valores, na capitalização, na previdência privada. Aliás, previdência privada está fora, mas na capitalização, na poupança, né, em ativos. E isto também pode estar configurado como um investimento para criar, né, uma renda extra ou agregar a renda principal da igreja, que são as esmolas, dízimos, ofertas e tal, oferidos pelos seus fiéis para o seu sustento próprio. Então, hoje nós temos esse instituto jurídico da imunidade tributária muito bem disciplinado, muito bem delineado na Constituição Federal e nas leis que estão debaixo do manto da Constituição. Existe uma outra coisa também que eu quero tratar com você aqui rapidamente,
que é quando eu falei, por exemplo, sobre o ICMS, que a igreja não está imune do ICMS como consumidora final, né? Como contribuinte de fato. Mas existem algumas exceções que são reguladas por leis estaduais ou leis municipais, que não chega a ser imunidade, mas são isenções. Por exemplo, o Estado de Minas Gerais, o Estado do Rio de Janeiro, o Estado de São Paulo, o Estado do Rio Grande do Sul, alguns estados da Federação Brasileira, que eu me lembre agora, que trago aqui de memória, possuem leis estaduais em que contemplaram igrejas com a isenção do ICMS sobre conta de luz, sobre conta de água e alguns até sobre contas de telefone. Então aquele ICMS pesado que vem na conta de luz, por exemplo, que aqui em Minas Gerais me parece que é na carga de 30% ou 35%, igrejas estão isentas de pagar esse ICMS. Ela precisa então requerer isso, porque isso não é automático, infelizmente, né? No caso aqui de Minas, a CEMIG não lança automaticamente, quando ela cadastra lá um CNPJ de uma igreja, ela não lança automaticamente esta isenção, né? Isso vem cobrado na conta. Se você, pastor, né, líder da igreja, entrar com um requerimento administrativo, ela deverá, provocando ela, então ela deverá retirar aqueles 30% ou 35% do ICMS que incide sobre sua conta. Então, se a conta da igreja é R$1.000, uma conta básica, se a conta da igreja é R$1.000 de luz, ela está pagando 350, de 300 a 350 todos os meses ali de ICMS, valor que ela é isenta. Se você multiplicar isso por 12, vai dar em torno de 4, 5 mil reais por ano, numa conta de R$1.000, né? Agora tem igrejas que têm várias congregações, que tem casa pastoral, que também está incluído dentro desta isenção, né, do ICMS de conta de luz. E esse é um valor que a instituição poderia estar direcionando, por exemplo, para sustento de missionários, né, para comprar a cesta básica para assistência social aos carentes. Ela poderia estar investindo esse recurso na manutenção do próprio culto, na aquisição de novos equipamentos, instrumentos musicais, no pagamento das congras dos seus pastores e obreiros, mas está indo para o Estado. Então muitas vezes você, pastor, líder, não sabe, né, você não sabe ou desconhece que sua igreja poderia estar sendo beneficiada por esta isenção, e agora, através deste vídeo, você vai tomar conhecimento, né? Então, por exemplo, quando a igreja vai comprar um veículo, e o veículo, né, para o uso dela, para o uso do pastor, para o seu trabalho pastoral, para o uso do sacerdote, do padre, né, para o uso da sua logística, muitas vezes ela precisa de um carro de entregas, de compras, para buscar os seus insumos, as coisas que ela utiliza ali na sua cantina, no seu restaurante, na sua limpeza, na sua manutenção de culto. Esses veículos poderão vir já com nota fiscal de fábrica, imunes do IPVA e isentos também do ICMS, caso no seu estado tenha alguma lei isentando também igrejas do ICMS final para veículos, né? Então eu gostaria de encerrar este breve vídeo com estas minhas palavras aqui, dizendo que isso tudo está fundamentado, todos esses artigos, toda essa lei vem de uma historicidade já mais anterior, antiga, desde o Brasil, quando o Brasil foi proclamado república em 1890, as constituições de lá, de 1890 para cá, a mais recente, 1988, todas elas contemplaram que o Estado é laico e que as igrejas estão imunes, os templos de qualquer culto estão imunes de tributos, de serem tributados, né? E neste caso no imposto, da espécie de imposto. Espero que esse vídeo possa ajudar você e que você procure aí com um advogado da sua igreja. Se ainda não está sendo contemplado nessas imunidades, procure aí um advogado da sua igreja para que possa tomar as providências junto ao fisco, sejam elas de ordem administrativa ou sejam elas de ordem judicial. Se for de ordem judicial, você poderá requerer inclusive o imposto que você pagou nos últimos 5 anos. Se a igreja pagou os últimos 5 anos de IPTU, né, ou de algum tipo de tributo de imposto, quando ela era contribuinte
depende de júri e não de fato, ela poderá requerer esse valor numa ação chamada de repetição de indébito junto ao fisco, regido com juros e correção monetárias, e pedir também ao juiz que lhe dê uma declaração desta imunidade a partir de então, e ela não vai mais pagar esses tributos e vai conseguir resgatar os de 5 anos para trás. Esses valores poderão ser muito úteis no investimento da obra missionária e evangelizadora da sua igreja. Novamente, meu nome é Afonso Celso Oliveira, sou pastor presbiteriano e advogado, espero ter contribuído. Deus abençoe a todos nós.